Gente amada do Senhor, nós adoramos ao Deus bendito, celebramos com alegria a sua ceia e já estamos sendo edificados, porque é maravilhoso ver o nosso Deus preparar pessoas, reconduzir pessoas e vermos que o serviço do reino nunca é impedido. E olha, amados, tenha certeza, o serviço do reino do Senhor, da sua igreja, nunca será impedido, apesar de nós. O nosso Deus é muito precioso. E, portanto, nessa edificação, vamos à pregação da palavra do nosso Deus. Eu quero pedir que você abra comigo em 2 textos do Evangelho de João. Primeiro vá comigo para o Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Eu quero ler primeiramente a partir do verso 18 até o verso 27. Evangelho de João, capítulo 15, dos versos 18 a 27. O Senhor Jesus aqui está falando com os seus discípulos. O momento é depois da celebração da ceia. Lembremos, a ceia instituída pelo relato de João no capítulo 13 segue até o capítulo 17. E aqui na conversa, no ânimo, no ensino dos seus discípulos, a partir do verso 18 de João 15, o Senhor Jesus diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam, mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim como ao meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Vá agora para a oração sacerdotal. Evangelho de João, capítulo 17. E nós ouvimos na semana do congresso de aniversário muito sobre este capítulo. Eu quero relembrar alguns versículos. Verso 11 de João 17, por favor. João 17, 11. A igreja pode ler a uma só voz, por favor? Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Do verso 14 a 17 eu lerei: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Leiamos juntos o verso 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Redentor,
Santo Deus, Espírito que nos traz iluminação e entendimento, nós rogamos a Tua palavra que é plena, perfeita, suficiente, infalível, inerrante, aplica ela à nossa vida, nos ensina de forma prática, dá-nos compreensão para vivermos os Teus ensinos em nome de Jesus. Amém. Tente, por favor, deixar fácil diante dos seus olhos o texto de João 15 e o texto que lemos de João 17. Você percebeu que em ambos, quem está falando é o Senhor Jesus. Você percebeu que em ambos, ele está se dirigindo aos seus discípulos. E independente de várias interpretações, principalmente em João 17, que algumas coisas eram para aqueles discípulos ali e outras partes para todos os discípulos, aprove ao nosso Deus eterno registrar tudo aqui. Então nós podemos compreender que junto com os discípulos iniciantes do cristianismo, nós fazemos parte, sendo discípulos de outras épocas. E portanto esse ensino é valioso para nós. Mas o último ponto introdutório é que você percebeu uma coisa? Qual era a preocupação? Preocupação talvez não seja a boa palavra. Qual era a intenção importante de Cristo no trecho que lemos de João 15? Ele falou do relacionamento do seu povo, dos seus discípulos com o mundo. Quando ele vai orar ao Pai, essa conhecida e chamada oração sacerdotal, de novo, no miolo dela, o Senhor Jesus intercede falando exatamente do relacionamento dos seus discípulos com o mundo. E aí coloca aquilo que nós ouvimos muito bem, e se você não pôde participar do congresso, eu lhe incentivo a assistir no canal da igreja, novamente, cada uma daquelas palestras, aonde o foco principal estava ali no verso 21. Sermos um, o Senhor Jesus pediu ao Pai. Como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam eles em nós. Para quê? Nessa unidade, o mundo creia que tu me enviaste. E novamente o mundo aparece. O mundo em João 15 é aquele que vai odiar, e do mesmo modo que odiou ao Senhor e o perseguiu, fará isso com seus discípulos. O mundo em João 17 é agora colocado como sendo, olha, eles não vão ser retirados desse mundo. Eu serei. O Senhor Jesus iria partir e foi a assunto aos céus depois do terceiro dia de sua morte na cruz. Mas ele rogou que, apesar das lutas do mundo, ele rogou que o Pai os preservasse. Rogou que eles fossem santificados e, portanto, eles que iriam ser impactados com a luta com o mundo, não poderiam ser já promovidos para a glória, porque eles tinham que anunciar que o Messias, o Redentor, é o único caminho para a salvação e reconciliação ao Pai. E, portanto, nós, discípulos de todas as épocas, permanecemos durante um tempo nessa vida terrena para continuar a obra estabelecida pelo Redentor. Nesse mundo. Qual é o maior obstáculo para que isso não aconteça? Qual é a maior muralha? O maior impedimento? É exatamente um pecado que nós não tocamos. Um pecado que, se formos sinceros, nós admitimos cotidianamente. E é esse pecado que consegue trazer muita luta, além da luta normal, para o povo do Senhor cumprir a sua missão. Essa mensagem inicia as novas mensagens do tema Pecados Intocáveis. E de qual pecado eu estou me referindo à luz desse texto? Bom, você já compreendeu
que por causa da nossa salvação em Cristo, o relacionamento que temos com o Senhor, o impacto direto proporcionado pela conversão, a nossa reconciliação com Deus, esse impacto iria fazer o mundo nos odiar. Não iríamos mais concordar com as coisas, princípios, forma de viver, etc., desse mundo, e iríamos viver para a glória do Senhor enquanto vivemos nessa vida terrena. E o interessante é que esses textos colocaram que aqui continuamos a representar Cristo na terra, portanto, a nossa vida transformada, justificada, santificada, revela o padrão de Cristo. E o padrão de Cristo é completamente diferente do padrão desse mundo. Nós agradamos agora a Deus em Cristo Jesus, e o mundo sem Cristo odeia a Deus. Você ouviu isso? Aliás, Paulo conseguiu resumir isso em Romanos 8:8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não estamos mais no domínio da carne. Os que o Senhor salva desse mundo não mais agradam o mundo, mas miraculosamente agradam a Deus. Então, qual é esse pecado que está paralela à vida do crente, que envolve o relacionamento com esse mundo e impede, ou pelo menos podemos chamar, dificulta muito o mundo crer que o Senhor nos enviou, porque esse pecado que nós não gostamos de tocar, ele atrapalha até o relacionamento entre nós. Ele impede a igreja de ter a sua função. E é exatamente com ele que nós vamos começar nessa noite. É o pecado intocável do mundanismo. Mundanismo. Você já se perguntou qual é o grau de mundanismo aceitável para nós? Certa vez um crente me assaltou assim, bem forte, com as palavras de Jesus. E disse assim: espera um pouquinho, pastor, não foi o Senhor Jesus que disse em João 17... verso 15, não peço que os tires do mundo e sim os guardes do mal? A gente precisa viver nesse mundo. Então, um pouco de mundanismo faz parte dessa vida. E aí, o que você responde se ele usou as palavras de Jesus? A pergunta dele, antes de você querer ridicularizar esse querido, que já faz isso muito tempo, qual é o grau? É o que ele queria procurar responder. Qual é o grau de mundanismo aceitável? Amados, já que vivemos no mundo e não fomos retirados dele no momento exato da nossa conversão, qual é o grau de mundanismo aceitável? Realmente nos importamos com a influência do mundanismo em nossa vida cristã cotidiana? A gente se importa? Ficamos preocupados se os nossos comportamentos, atitudes e decisões são iguais ou estão completamente distantes ao mundo que nos cerca? Nos impacta leis em nosso país a favor do aborto? Ou vamos concordar com a maioria? Ou sobre a liberação das drogas, mesmo que seja inicialmente 40 gramas, não tem problema. Você questiona isso? O nosso estilo de vida particular reflete mais os princípios da palavra de Deus ou as influências da sociedade atual, totalmente mundanizada? É isso que vamos encontrar na vida de muitos crentes. Quais decisões, quais posições, quais ideologias, quais pensamentos, quais atitudes desta sociedade mundana você jogaria fora e conseguiria viver sem a sua influência para poder se aproximar mais de Deus? Essas perguntas são importantíssimas, porque respondê-las faz com que você, de fato, ataque esse que tem sido um pecado que tem abalado as igrejas de Cristo do nosso atual mundo.
Mas antes de eu tentar lhes dar tantos exemplos ruins e negativos, eu queria investir tempo na palavra. Bom, eu li textos de 2 capítulos importantes do ensino do Senhor Jesus, mas eu quero reduzi-los. Me permita reduzir a 4 versículos. Em João 15, se concentre nos versos 18 e 19. Você pode relembrá-los, lendo a uma só voz, igreja, por favor. João 15, 18 e 19 diz: Se o mundo vos odeia, sabeis primeiro que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis no mundo, o mundo amaria o que é seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Esses 2 versos, vamos separar esses 2 do capítulo 15. O que é que o Senhor Jesus estava dizendo? Por que Ele colocou o mundo no centro desta porção do seu ensino? Meus irmãos, o propósito desses versículos é eliminar o fator de surpresa no momento em que os crentes fossem perseguidos. No momento de irromper a perseguição, tanto na igreja primitiva, como ao longo da história da igreja, como hoje, todo tipo de perseguição, eu estou dizendo, com o objetivo de não alarmar, deles não serem tomados de surpresa, é que o Senhor Jesus está ensinando isso. João vai repetir esse ensino de Cristo. Lá na sua primeira carta, no capítulo 3, ele vai dizer: meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Ele está realmente dizendo, o que eu ouvi de Jesus, de maneira ocular, eu mesmo ouvi isso, é verdade. Se o mundo os odeia, e essa pressuposição é que odeia mesmo. Isso não é temor religioso. Aliás, quando o mundo tenta diminuir o seu posicionamento religioso, eu não sei se você assiste, independente de qual reportagem ou qual noticiário você assiste, mas você sabe que na busca anti-fake news, eu ouvi numa dessas redes de televisão conhecidas hoje, famosas, que especialistas da área da educação, eles estão querendo lidar com aqueles que têm um posicionamento religioso, por exemplo, com o criacionismo. Então a gente precisa trazê-los para o debate porque eles só têm um posicionamento religioso. E esse posicionamento religioso, portanto, não tem valor na academia, nos ensinos que todos os governos querem dizer o que você deve aprender. Todos, não é só aqui. Então, ter posicionamento religioso é algo inferior. Então, você que tem um posicionamento religioso, você é uma pessoa inferior. Você paga os mesmos impostos caríssimos, mas você é uma pessoa inferior. Porque a sua posição, os seus valores, têm base religiosa. E não dos especialistas. O mundo vai odiar mesmo. Tenham em mente que antes, disse o Senhor Jesus, odiou a mim. O mundo aqui refere-se àquela ordem moral criada em ativa rebelião contra Deus. Não tem amizade, não há amiguinhos, há uma rebelião contra Deus. Sabe o que é interessante? O motivo maior para o ódio do mundo contra Jesus é que o Senhor Jesus testemunha contra as suas obras más. E aí os seguidores de Cristo, eles serão odiados pelo mesmo mundo. Por um lado, porque eles estão ligados àquele que supremamente é odiado. E por outro lado, porque à medida que eles crescem em intimidade, em amor, em obediência, em frutificação com esse Deus, com o seu Cristo, eles terão o mesmo efeito sobre o mundo que o Mestre teve. Chocaram-se com Cristo, vão se chocar com os seguidores de Cristo. Eles também
parecerão estranhos para o mundo. Entenda, ser cristão é ser estranho para o mundo. Não é batalhar para ser igual, não é para ter igrejas que utilizam iscas mundanas para atrair os perdidos. Não é a gente se preocupar, precisamos ter um culto mais pós-moderno, precisamos que as sociedades trabalhem para abraçar de maneira inclusiva todo mundo, porque a igreja precisa se reinventar. Jesus disse que sempre seremos estranhos a esse mundo. Por quê? Se você leu só o verso 18 e 19, você vai compreender que o mundo ama o que é seu. Essa não é uma afirmação sociológica sobre a suspeita inata contra estrangeiros. Não, não, não. É uma condenação moral. Você não é desse mundo, depois que o Senhor Jesus te salvou. O mundo é uma sociedade de rebeldes. Essa é a explicação mais clara e objetiva. O mundo é uma sociedade de rebeldes e, portanto, é difícil tolerar aqueles que estão em alegre fidelidade ao Rei Eterno, a quem toda lealdade é devida. Não, você tem comunhão com esse Deus. Por causa desses seus princípios religiosos, você tem atitudes, decisões, você conduz sua família, seus filhos de maneira diferente, você não se submete, você é um estranho. Os cristãos não são do mundo, e não porque nunca foram, mas porque Jesus afirma: eu os escolhi tirando-os do mundo. Pense, talvez essa ilustração nos ajude. Pense numa sociedade onde todos são rebeldes há muito tempo contra o seu governante, contra o seu monarca. Pense nisso. Uma sociedade só de rebeldes, não querem obedecer ao seu monarca. E, de repente, alguns desses rebeldes, pela graça desse rei, ganham de volta uma fidelidade de amor ao seu legítimo monarca. Qual vai ser o resultado? O resultado é que esses ex-rebeldes não serão mais populares entre aqueles que persistem ainda na rebelião. Será que você entendeu? Os cristãos, eles não podem pensar em si mesmos como intrinsecamente superiores. Eles são sempre conscientes de que, por natureza, eles são como os outros, merecedores da ira. Efésios 2:3 fala isso. Mas sendo escolhidos do mundo, sendo atraídos pelo amor do Messias para o grupo referido como aqueles que são do Messias e que ainda vivem no mundo, o seu status de estrangeiro, recentemente descoberto, os faz párias desse mundo. Que mundo? O mundo dos rebeldes. Você deixou de ser rebelde. Você não briga mais com o eterno Senhor de tudo. Ele se reconciliou com você. É isso que o Senhor Jesus está dizendo no verso 18 e 19 de João 15. Agora vá para João 17. Quero reduzir também os textos que lemos para 2 versículos. Eu peço que você leia, a igreja leia por gentileza, versículo 14 e o versículo de número 15, por favor. João 17, 14 e 15. O que diz o texto, por gentileza? Eles não são do mundo, ou também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Muito bem, olha o verso 14 então. Os perigos dos quais o Senhor Jesus está pedindo em oração ao seu Pai que guarde os seus discípulos, ele está dizendo, são perigos reais, são perigos urgentes. Ele deu a eles a sua palavra, e esses redimidos obedeceram à palavra. Aquela palavra é apenas a verdade da revelação de Deus.
Eles ouviram e creram na voz de Deus, sua palavra. O conhecimento do que é a vida eterna. Eles receberam e creram nisso. Portanto, o mundo os odiou. Sua salvação desperta ódio natural em quem ainda não está salvo. Você precisa se conscientizar disso. Você normalmente, quando vai trabalhar, quando vai se encontrar com uma parte dos seus familiares não crentes, quando você vai estudar em algum núcleo educacional de qualquer nível escolar, você ora assim: Senhor, eu sou tua luz e estarei indo para as trevas. Ó Deus, que eu possa brilhar mais, porque eles quererão apagar a minha luz. Você já orou assim? Ou a sua oração é: Senhor, que eu trabalhe direito, aquele chefe chato não venha pegar no meu pé. Ó Senhor, que eu consiga tirar nota naquela prova, porque o negócio está difícil. Senhor, aquele parente chato, pelo amor de Deus, não deixa ele vir num encontro. Aliás, hoje é aniversário do meu pai, 78 anos, irmãos. Eu não consegui almoçar com ele. Quando terminar o culto eu vou ter que sair rasgando. Nem vou conseguir cumprimentar vocês. Mas você já orou assim: Senhor, não manda aquele parente não crente, porque vai ser um quiprocó? Qual dos dois tipos de oração você já fez? Não, na maioria das vezes, a gente não ora lembrando disso. Sua presença como crente verdadeiro. Se você não é um crente verdadeiro, o mundo vai olhar para você e vai dizer: ah, você é nosso. Aí você ouve a risadinha de Satanás no fundo. Mas e quando? Eu não quero pensar isso. Eu quero pensar que todos que estão aqui e que se dizem: eu fui resgatado por Cristo, louvado a misericórdia e a graça dele, eu tenho certeza que esses sim, segundo o que Jesus diz aqui, segundo o que ele pede e ora, esses causam esse impacto nesse mundo. O mundo os odeia. E o motivo é que os discípulos nesse momento não são do mundo, como o Senhor Jesus diz: eu também não sou. Eles foram escolhidos do mundo e Jesus nunca foi desse mundo. Ele teve que entrar nesse mundo, mas para os discípulos, para nós, a consequência de sermos escolhidos do mundo, de obedecermos a palavra que o Pai deu a Jesus, é a de que eles, ou melhor, nós, como o Senhor Jesus, estamos alinhados com o Pai e a sua graciosa autorrevelação que é em Cristo Jesus. Esse é o nosso alinhamento, essa é a nossa posição, esse é o nosso partido. À medida que tomam esses crentes, esses discípulos, à medida que tomam partido dessa revelação, os discípulos irritam o mundo. Por favor, Jesus não apenas afirmou isso, ele ora porque ele sabia que era isso que tinha que acontecer. Não dá para ficar igual ao mundo depois que Cristo salvou você. Discípulos irritam o mundo. O mundo ama os seus e os discípulos não são do mundo, são de Deus e da sua revelação. Essa revelação, apresentando a verdade e exigindo a aceitação, condena o mundo, expõe o lado mal e o mundo mostra os seus dentes com fúria selvagem. Essa frase é maravilhosa, é do Dr. Donald Carson. Ele aplica esse texto dizendo: é isso que o mundo vai fazer. Mas aí o Senhor Jesus, no verso 15, disse: eu não peço, Pai, que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E Jesus continua nessa oração pelos seus, e ele deixa claro que não está orando para que Deus os tire do mundo. Lembra aquele irmãozinho que eu contei antes? Que na verdade queria saber qual grau de mundanismo a gente aceita em nossa vida? Bom, o Senhor Jesus está dizendo: não é para tirá-los, eles precisam viver aqui, eles precisam continuar a obra aqui em meu nome, no meu poder, eles precisam manifestar a graça salvadora.
Senhor, não peço que os tires do mundo. Assim como ele mesmo, que está para deixar o mundo, e ele foi para junto do Pai, não tinha que acontecer isso com o seu povo, e sim que Deus os proteja do maligno. Eu queria que você pudesse se aprofundar um pouco aqui, porque você lê o texto na nossa revista atualizada, e o final dessa parte da oração diz, e sim que os guardes do... Pois é, a palavra mal é uma interpretação da frase grega de maneira muito abstrata. Na verdade, a referência é a Satanás, ao diabo, ao maligno, o livres do maligno. Em português, apenas nós temos 2 traduções que ficaram com a interpretação mais correta do grego. A NVI coloca assim, e a Bíblia de Jerusalém, que, pasmem, é uma Bíblia católica. Aliás, a melhor tradução que existe da Bíblia em português é católica. Nós somos abençoados, amém. E os 2 textos foram fiéis nessa interpretação do grego. E essa última interpretação é realmente certeira. Olha só, o que o Senhor Jesus está pedindo? Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do maligno. Entenda, a morte e a exaltação do nosso mestre corresponde principalmente à derrota do príncipe deste mundo. Nós sabemos isso. Você pode chamar o diabo, foi preso. Agora nós podemos adentrar a casa do valente e roubar os seus bens, isto é, as almas dos perdidos. Por isso, pessoas entre a primeira e a segunda vinda de Jesus são convertidas como nós somos. E Satanás, no dia do juízo final, ele vai ser solto por uns instantes e já vai ser condenado de vez, segundo o Apocalipse. E tudo isso é porque a obra de Cristo, do Messias, se tornou real e terrena. Mas isso, sabemos, não priva de toda a luta as ações das ciladas do maligno em relação a nós, seguidores do Senhor. É verdade. Mas nós precisamos lembrar que ele não toca naquilo que é santo. O próprio João escreveu isso em 1 João 5. Nós sabemos que resistimos ao diabo e ele fugirá de nós, do povo do Senhor. Mas ele ainda tenta. Lembra de Pedro? Como um leão ao redor, rugindo, para ver se consegue tragar, pegar alguém. Então, nós que fomos redimidos por essa obra de Cristo, que o Senhor orou e disse, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Qual é a nossa tarefa em relação a esse mundo? A tarefa dos cristãos, portanto, não se trata de serem retirados do mundo, nem serem confundidos com o mundo, mas sim de permanecer do mundo para sustentar o testemunho da verdade com a ajuda do Consolador, do Paráclito, isto é, do Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo vem habitar em nós, vem nos transformar de dentro para fora, para a gente anunciar a diferença. É assim, pensa em jovens crentes, crianças, pré-adolescentes, adolescentes. Eles, confiando no Senhor, não vivem nas lutas malucas, semelhante ao filme, como é que é? Não sei o que, da mente 2. Divertidamente 2. Vai ver, crente, e veja o absurdo que estão enfiando, dizendo que todas as emoções são boas. Isso é bem psicologia ateísta. Todas as emoções são boas. Não vou dar o spoiler para você não, mas eu já fiz análise do filme, vou até pregar isso num trabalho de jovens, mas não posso, você não assistiu, né? Vai assistir, mas assista com um senso crítico. Aonde os nossos jovens, eles podem, já que eles são luz no Senhor, testemunhar que o Senhor é suficiente para eles. E eles não precisam mudar e aceitar coisas mundanas para serem aceitos pelos grupos desse mundo. Do mesmo modo, adultos podem ter relacionamentos santos enquanto solteiros e relacionamentos fiéis enquanto casados, porque eles não mais partilham dos padrões desse mundo, por exemplo.
Nós vamos poder, aqueles que têm o seu negócio ou são empregados profissionalmente, nós não vamos mais entrar em falcatruas, mentiras, enganos e confusões para levar vantagem em tudo, porque agora nós nesse mundo permanecemos nele para sustentar o testemunho da verdade e o Espírito Santo nos consola para vivermos assim. Então os discípulos de Jesus não podem se dar ao luxo de se misturar com um mundo que é intrinsecamente mau e está debaixo do poder do diabo, nem de se proteger na segurança da separação. Como existe nos Estados Unidos, ainda bem que não existe aqui, vamos fazer uma comunidade Amish, vamos fazer um gueto evangélico. Não, está errado. Mas, se a jornada cristã é inerentemente perigosa, a segurança que somente o próprio Deus providencia está garantida. Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livrem do maligno e da maldade do maligno. Bom, quem está fazendo a oração mesmo? Ele está fazendo para quem? O Pai vai ouvir? Está aí o diácono Roberto Cabral para nos ajudar. E não é verdade? Ué, ele não está certo? Agora ele está certo, não ri não. Não é? É o Filho de Deus, cumprindo a ordem do Senhor, morrendo por pecadores desalmados, pecadores que mereciam o inferno como nós. E ele pede, para esses que o Senhor me deu, nenhum eu perdi, só o filho da perdição que já estava designado antes da fundação do mundo para isso. Quando eu oro e peço, eu que a minha comida e a minha bebida, é o Senhor Jesus falando, foi fazer a tua vontade, eu orei, eu oro por eles. O que o Pai vai fazer? Sim, meu filho. Como é que você ora, crente? Aliás, preste atenção. De vez em quando eu tenho ouvido por aí algumas orações que você fala bonito e no final você só diz amém. Como é que a gente ora mesmo? Em nome de quem? Desse Cristo. Porque quando é a vontade dele, o Pai apenas diz sim. Então, por mais que o mundo venha contra nós, nós temos a certeza de providência, de proteção, tão certo como as orações do seu próprio Filho amado serão respondidas. É isso mesmo. Queridos, se você percebeu esse entendimento, então nós vamos poder conseguir lutar contra o mundanismo. Sabe aquele primeiro amor dos nossos corações? O primeiro amor dos nossos corações, antes da conversão, é o nosso amor por esse mundo. Nascemos em pecado, somos pecadores, mortos em delitos e pecados. Mas, meus queridos, esse amor centrado no mundo só pode ser expulso por um novo amor, por uma nova afeição. Eu gosto muito do doutor escocês, um pastor chamado Sinclair Ferguson. Ele diz assim: somente uma nova afeição por Deus e proveniente de Deus vai arrancar o amor que temos arraizados em nós por esse mundo. O amor ao mundo e o amor ao Pai não podem habitar juntos no mesmo coração. O amor ao mundo só pode ser lançado fora pelo amor do Pai. A verdadeira vida cristã, o viver santo, o viver reto, requer uma nova afeição pelo Pai, como sendo a força motora, propulsora disso. Entretanto, logo nessa caminhada cristã iniciante, a gente descobre que, embora tenhamos morrido para o pecado em Cristo, Romanos 6, por exemplo, o pecado certamente não morreu de todo em nós. O pecado remanescente, lembra dessa frase? Ainda está aí. E algumas vezes a sua contínua influência nos surpreende e parece até que vem nos controlar e uma e outras vezes ele se manifesta. E aí descobrimos que nossas novas afeições pelas coisas espirituais,
Elas devem de novo e sempre serem renovadas constantemente durante a nossa peregrinação aqui na terra. Amados, se perdermos o primeiro amor, nos encontraremos, agora sim o amor a Cristo, nos encontraremos em sério perigo espiritual. A raiz do problema não está em o que eu como, ou dentro da minha casa, como eu vivo, ou na minha vizinhança. Não, a raiz do problema está em nosso coração. Como você admite mundanismo para você? Porque o mundanismo, ele ainda não foi totalmente expelido. Ele precisa ser. Somente o amor por Cristo, com tudo o que isso implica, pode empurrar para fora o amor a esse mundo. Questione nessa noite. Quanto de amor eu tenho por Cristo? Até que ponto eu iria para demonstrar esse amor a Cristo? Em 2 ocasiões, o Senhor colocou os seus discípulos que o acompanhavam, as multidões, em situação de cheque. Primeiro está em Mateus 10, quando ele diz: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Eu imagino aquele povo arregalando os olhos. Lascou. O Senhor veio trazer espada? Porque eu vou causar divisão até dentro das famílias. Porque um convertido vai querer viver no mundo, mas não ser do mundo. E o outro, parente não convertido, um era convertido, o outro não convertido, vai dar choque. E o Senhor Jesus vai causar essa divisão. Em outro lugar, é o famoso texto que eu amo demais, Lucas 14, onde o Senhor Jesus vira para aquela grande multidão, a partir do verso 25, e ele diz: quem não amar mais a mim, no lugar dos seus familiares, esposa, filhos e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A gente usa Lucas 14, porque a palavra correta, que Mateus 10 também diz, e está no grego de Lucas 14, é odiar. Você tem que odiar qualquer relacionamento se ele se opor, for um obstáculo para o grande relacionamento que você tem que ter comigo. Você imagina aquele povo ouvindo isso do Senhor Jesus? O Jesus que curava, o Jesus que redimia, o Jesus que andava com pecadores. E ele falou isso, o mesmo Jesus, porque ele estava dizendo o custo do que significava viver para ele, viver para a glória dele. Então o mundanismo, conte com o ataque dele. O mundo nos odiará e nós responderemos com testemunho de uma vida diferenciada. Nós vamos sofrer. Entenda a realidade. Mas o Senhor executará a sua vitória no final. Posso usar uma frase do meu amigo, reverendo Heber Carlos de Campos Júnior? O Dr. Heber Júnior, num dos seus livros, ele escreveu assim: a relação do cristão com o mundo pode ser comparado a uma canoa na lagoa, numa lagoa. A canoa, ela não foi feita para ficar na terra. Ela cumpre a sua função quando ela está na lagoa, num rio, num mar. Não há nada de errado com o fato da canoa estar cercada de água. Não. Foi feita para estar nesse momento, nesse ambiente. Só haverá problema quando a água que está ao redor, a água da lagoa, do mar, do rio, começar a entrar dentro da canoa. Aí ele diz assim: o cristão é como a canoa. Não há nada de errado com o fato de um cristão estar cercado de coisas do mundo. O problema começa quando as coisas do mundo começam a entrar na sua canoa. Crente mundano está fadado a naufragar. Diz o Dr. Heber Júnior. Eu podia dizer, o reverendo Nelson também. E não é. O mundanismo faz isso. Nós fomos chamados para vivermos longe disso. Ouvimos as palavras da Escritura. Tiago grita:
Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E aí ele vai dizer, se arrepende, volta a ficar firme com o Senhor. Ele não te chamou para isso. E maravilhosamente, e eu quero terminar com esse texto de 1 João capítulo 5. Se você quer aprender a confiar que de fato você vive nesse mundo, o Senhor vai te livrar do mal, e você não precisa encher a sua canoa de mundanismo, veja 1 João capítulo 5. Aliás, você depois em sua residência, leia dos versos 1 a 5. Eu só quero ler o verso 4 e 5. 1 João 5, 4 e 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Então todo crente vence o mundo? Sim. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Bom, eu sou um crente, então eu recebi fé de verdade. Eu não sou um falso crente. Então pode lutar que você vencerá o mundo. Quem é o que vence o mundo? Verso 5. Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Lembre-se, em 1 João 5, esses 5 primeiros versos nos ensinam: o crente verdadeiro é conhecido porque a fé dele é verdadeira em Cristo. O crente verdadeiro é conhecido porque o seu amor a Deus e aos filhos de Deus é real. E em terceiro lugar, o crente verdadeiro é conhecido pela obediência aos mandamentos de Deus. Mandamentos dá uma olhadinha no verso 2 e 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são, para quem? Para o crente. Não esmoreça. Sua canoa tem que estar no meio do mar desse mundo. Bom, canoa vamos deixar para o reverendo Weber. Eu acho que Deus nos deu um navio muito bom. O seu navio está nesse mundo. Vai vir tempestades? Sim. Virão tsunamis? Com certeza. Quem pilota o seu navio? O timoneiro Senhor Jesus. E não é porque músicas cantam isso, é porque Ele guia a nossa vida. Então, e o mar agitado dessa vida entrará nesse barco? Não, porque eu fui resgatado para testemunhar. Eu confessarei meus pecados, eu lutarei por santidade, eu ficarei firme na igreja. Ninguém vai me dizer, mundo nenhum vai me dizer como eu vou servir o meu Cristo. O meu Cristo diz como eu devo fazê-lo. E assim eu venço o mundo. Qual é a vitória do mundo? A minha fé, diz a palavra de Deus. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, do maligno. Ele orou, o Pai executa, e você pode viver nessa verdade. O mundanismo não deixe barato, não assimile-o, enfrente-o e cumpra a Escritura. O Senhor é contigo. Amém. Fiquemos em pé, por favor. Oremos para terminar. Recebamos a bênção apostólica. Terminaremos com o hino 5 e logo depois disso nós vamos orar rapidinho, silenciosamente, agradecendo. Vamos ver os visitantes e vamos todos embora, porque eu preciso cumprimentar o meu coronel, que está fazendo 78 anos. Não fique bravo que eu não vou te cumprimentar na porta hoje. Eu preciso sair correndo pela saída da Bate-Caverna ali. Vai rapidinho. É o que chamam ali, ó, bate-saída. Ó Senhor maravilhoso, Deus bendito que escancara para nós a tua verdade e não deixa o engano do mundo, de Satanás, deste mundo perdido, vir fazer a nossa cabeça. Louvado seja o teu nome, porque realmente a marca de que somos teus é que o mundo vai nos odiar, mas que a luz que brilha da tua palavra
da nossa transformação feita por Ti através de nós venha a alcançar mais e mais almas, que nós não tenhamos receio, ó Deus, que anunciemos aos quatro cantos que só Tu és Deus, que não temamos ninguém, nem governantes, nem juízes, nem qualquer pessoa, nem principados, nem potestades. Faz-nos crer que o Senhor orou por nós e o Pai disse sim, e seremos libertos de todo o mal e do maligno, e adentraremos com toda a vitória no lar celestial. Até lá, faz-nos testemunhas vivas daqueles que mostram santidade, vida totalmente santificada. Faz assim com a Tua igreja. Não deixe esse mundanismo vir contra nós. Em nome do Cordeiro Santo nós oramos, em nome de Cristo. Amém.